Sabias que 73% dos irlandeses não são ruivos? Se a tua imagem mental da Irlanda inclui exclusivamente cabeleiras vermelhas flamejantes, a ciência está prestes a destruir completamente essa ideia. O que vais descobrir nos próximos minutos mudará para sempre a tua percepção sobre a genética irlandesa. Fica até ao final porque vou revelar-te exatamente que mutação genética específica determina se terás cabelo escuro irlandês e como podes identificá-la no teu próprio ADN. Era uma manhã brumosa de 1169, quando as imponentes falésias do Wexford foram testemunhas do maior intercâmbio genético na história da Irlanda. Os barcos normandos que sulcaram o mar da Irlanda não transportavam apenas guerreiros e ambições territoriais. Portavam algo muito mais poderoso: códigos genéticos específicos que determinariam a cor do cabelo de milhões de irlandeses durante os próximos 900 anos. Entre os conquistadores normandos encontravam-se homens de cabelo castanho profundo e olhos cor de avelã, cujos cromossomas portavam variantes específicas do gene MC1R que contrastavam dramaticamente com as mutações ruivas de alguns aldeões irlandeses locais que os receberam. Estes guerreiros foram recebidos com uma mistura de resistência e fascínio, enquanto os seus genes se integravam no pool genético gaélico. Os casamentos entre normandos e irlandeses começaram a produzir-se ao longo de gerações. Os seus descendentes portavam os característicos cabelos escuros, criando um mosaico genético que desafiaria para sempre os estereótipos sobre a aparência irlandesa. A história genética do cabelo irlandês começa há milhares de anos, no final da última idade do gelo. À medida que os glaciares recuaram, revelaram uma terra pronta para a colonização genética. Os primeiros povoadores foram caçadores-recoletores do Mesolítico, portadores das primeiras variantes do ADN que influenciariam a cor capilar irlandesa durante milénios. Estes pioneiros navegaram por águas geladas e terras selvagens indomadas, deixando pistas não só na forma de ferramentas de pedra e amontoados de detritos ao longo das costas orientais, mas também no seu material genético preservado em antigas jazidas arqueológicas. A análise genética de restos deste período revela algo fascinante. Os haplogrupos U5 e H, tipos de ADN mitocondrial associados com populações do Paleolítico na Europa Ocidental. Mas mais importante ainda, estes restos contêm as primeiras evidências de variantes do gene MC1R que não produzem cabelo avermelhado, mas sim tonalidades mais escuras. Estes haplogrupos são marcadores matrilineares que se transmitem de mãe para filho e proporcionam uma janela não só para os movimentos dos povos antigos, mas também para as primeiras mutações que determinariam se os irlandeses futuros teriam cabelo claro ou escuro. As variantes R151C e D84 e do gene MC1R, presentes nestes povoadores precoces, já favoreciam a produção de eumelanina sobre fiomelanina. Por volta de 4000 a.C., produziu-se uma mudança sísmica quando chegaram agricultores neolíticos do Próximo Oriente e da Anatólia. Trouxeram consigo não só a agricultura, a domesticação de animais e novas tecnologias como a olaria e as ferramentas de pedra polida, mas também um arsenal genético completamente novo para a pigmentação capilar. Esta transição da recoleção de alimentos para a agricultura transformou não só a paisagem e a sociedade irlandesas, mas também a sua composição genética fundamental. Os genes que controlavam a cor do cabelo estavam prestes a tornar-se muito mais complexos. Geneticamente, estes colonos neolíticos introduziram os haplogrupos G e J associados com as primeiras comunidades agrícolas do Crescente Fértil. Mas o seu verdadeiro tesouro genético eram as variantes do gene OCA2 e ERK2, fundamentais para regular a produção de melanina escura em folículos capilares. A fusão de caçadores-recoletores do Mesolítico e agricultores do Neolítico criou uma mistura genética única que ainda podemos rastrear no ADN irlandês moderno. Os sítios arqueológicos como Newgrange, um dolmen de corredor alinhado com o solstício de inverno, são testemunho não só da sua sofisticada cultura e conhecimento astronómico, mas também de uma população cujo ADN começava a mostrar a diversidade capilar característica dos irlandeses contemporâneos. Os alvores da Idade do Ferro, por volta do ano 500 a.C., anunciaram a chegada dos celtas, um grupo cuja influência genética moldaria de forma indelével não só a identidade irlandesa, mas também a distribuição específica de variantes genéticas que controlam a cor do cabelo. Originários da Europa Central, os celtas eram hábeis metalúrgicos, guerreiros e poetas. Falavam formas precoces de línguas celtas, antepassados do gaélico irlandês moderno. Mas de uma perspectiva genética, eram portadores de combinações alélicas específicas que favoreciam dramaticamente o cabelo escuro. A assinatura genética dos celtas está marcada pelo haplogrupo R1BL21, um subclado de R1BM269. Este marcador do cromossoma Y paterno prevalece na Irlanda e em partes da Grã-Bretanha, indicando uma migração significativa de homens celtas portadores de genes específicos para pigmentação capilar. Mas aqui está o detalhe fascinante que a maioria ignora. O haplogrupo R1BL21 está estatisticamente associado com frequências mais altas de variantes do gene TYRP1, crucial para a síntese de eumelanina escura. Os celtas não só trouxeram cultura e linguagem, trouxeram os códigos genéticos que fariam do cabelo castanho escuro uma característica dominante em certas regiões irlandesas. Os celtas integraram-se com as populações existentes,
misturando não só culturas e linhagens, mas também criando novas combinações de alelos que não existiam anteriormente na Europa. Introduziram a escrita Ogham, intrincados nós artísticos e um panteão de divindades que depois se fundiriam com as tradições cristãs. Mas o seu legado mais duradouro poderia ser genético. A mitologia irlandesa fala dos milesianos, um povo que se diz ter navegado desde a Ibéria até a Irlanda, liderado pelo guerreiro Milspain. Segundo o Lebor Gabála Érenn, o livro da tomada da Irlanda, estes celtas ibéricos conquistaram a ilha aos Tuatha Dé Danann, uma raça mítica de deuses e heróis. Ainda que a história esteja cheia de lendas, alguns geneticistas exploraram a possibilidade de conexões antigas entre a Irlanda e a Península Ibérica de uma perspectiva puramente científica. Os marcadores genéticos partilhados, em particular certos subclados de R1b que portam variantes específicas do gene MC1R associadas com cabelo escuro, sugerem um vínculo fascinante. As variantes V60L e V92M do gene MC1R, mais comuns em populações mediterrânicas, aparecem com frequência surpreendente em certas regiões irlandesas, particularmente no sudoeste. Isto sugere que a noção de que parte da ascendência irlandesa remonta à Ibéria pode ter bases genéticas reais que contribuem para o fenótipo de cabelo escuro que associamos com certos irlandeses. Os séculos 8 ao XI trouxeram novas vagas de influência genética quando chegaram os invasores vikings da Escandinávia, inicialmente pilhando mosteiros e povoamentos. Muitos vikings finalmente estabeleceram bases permanentes e fundaram cidades como Dublin, Waterford e Limerick. O seu legado genético é evidente não só nos topónimos e em haplogrupos genéticos como I1 e certas linhagens de R1A associados com populações nórdicas, mas também na distribuição específica de variantes do gene Kitleg, associado com a regulação de pigmentação capilar. Os vikings eram frequentemente chamados os invasores escuros ou os estrangeiros negros. Em gaélico irlandês, a palavra para estrangeiro é gal e para preto ou escuro é dub. Muitas das famílias invasoras adotaram apelidos gaélicos que utilizavam estas duas palavras descritivas, mas a ciência moderna revela que estes nomes poderiam ter bases genéticas literais. O nome Doyle em irlandês, ou Dubgal, significa literalmente estrangeiro escuro, o que tradicionalmente se interpretava como a sua herança como uma força invasora com intenções escuras. No entanto, os estudos genéticos de famílias irlandesas com o apelido Doyle mostram frequências elevadas de alelos do gene PMEL associados com síntese eficiente de eumelanina. O nome Gallagher ou Galcabair em irlandês traduz-se como ajuda estrangeira. Curiosamente, as famílias Gallagher mostram padrões genéticos específicos em genes como o IRF4, que regula a expressão de múltiplos genes de pigmentação. Os vikings são retratados tradicionalmente como invasores de pele pálida e cabelo louro, mas a sua descrição como estrangeiros morenos poderia basear-se em características físicas reais. Os estudos genéticos de populações escandinavas medievais revelam uma prevalência surpreendente de variantes do gene ASIP que favorecem a produção de eumelanina sobre fiomelanina. O século XII viu a chegada dos normandos, descendentes dos vikings que se tinham estabelecido na Normandia, França. Os normandos, convidados para a Irlanda por Diarmait Mac Murchada e liderados pelo renomado Richard de Clar Strongbow, eram de origem francesa, uma região onde as variantes genéticas para cabelo escuro são estatisticamente dominantes. Tal como os vikings, foram percebidos como um povo com intenções escuras que finalmente colonizaram grande parte da parte oriental do país e várias cidades importantes. Mas de uma perspectiva genética, o seu impacto foi revolucionário para a distribuição da cor capilar irlandesa. Muitas famílias normandas integraram-se na sociedade gaélica, alterando os seus nomes normandos para equivalentes gaélicos e anglo-normandos posteriores, como os Power, Fitzgerald, Devreus e Redmond. Mas mais importante, introduziram frequências altas de alelos do gene SLC45A2 associados com síntese eficiente de eumelanina. É possível que o termo Black Irish, irlandeses negros, se referisse a alguns destes grupos de imigrantes como uma forma de distingui-los geneticamente dos gaélicos, o povo de origem celta predominantemente ruivo em certas regiões. Os estudos genéticos modernos proporcionaram conhecimentos sem precedentes sobre o genoma irlandês e os determinantes moleculares da cor capilar. Projetos como o Aris DNA Atlas analisaram o ADN de indivíduos com ascendência irlandesa profundamente enraizada, revelando não só subtis variações regionais e ecos de migrações históricas, mas também os padrões exatos de herança de genes relacionados com pigmentação. Como se analisou anteriormente, o haplogrupo do cromossoma Y predominante na Irlanda é o R1b, particularmente a linhagem R1bM269. Este marcador é comum em toda a Europa Ocidental, mas atinge as suas frequências mais altas na Irlanda e na região basca de Espanha. Crucialmente, este haplogrupo mostra associações estatísticas específicas com variantes do gene MC1R que favorecem a eumelanina. Embora isto tenha sido citado como evidência de uma conexão ibérica, uma análise mais detalhada de polimorfismos de nucleótido único sugere expansões independentes de linhagens relacionadas, mas geneticamente distintas. As variantes do gene MC1R mostram distribuições geográficas diferentes na Irlanda versus Espanha,
indicando evolução convergente mais do que ascendência comum recente. O ADN mitocondrial que rastreia as linhas maternas mostra uma mistura de haplogrupos H, U, K e outros comuns na Europa. Mas mais fascinante é que cada haplogrupo mitocondrial mostra associações estatísticas específicas com genes nucleares de pigmentação, criando combinações únicas de herança materna e paterna que determinam a cor final do cabelo. O século XVII trouxe consigo agitação genética quando as forças de Oliver Cromwell subjugaram a Irlanda com brutalidade. Confiscaram-se terras e deslocou-se a população. Foi durante este período que muitos irlandeses, incluindo aqueles portadores de variantes genéticas específicas para cabelo escuro, foram enviados para as Caraíbas e para a América como servos por contrato. O deslocamento contribuiu para a diáspora irlandesa, estendendo linhagens genéticas específicas por todo o mundo. Os estudos genéticos de populações irlandesas americanas estabelecidas durante este período mostram frequências preservadas de alelos associados com cabelo castanho, criando ilhas genéticas irlandesas fora da Europa. No Novo Mundo, o termo Black Aries às vezes referia-se literalmente a imigrantes irlandeses com cabelo e olhos escuros, distinguindo-os geneticamente dos seus compatriotas mais louros ou ruivos. Este uso misturou descrições físicas reais com identificadores sociais, mas tinha bases científicas legítimas. A análise genética de comunidades irlandesas americanas estabelecidas antes do século XVIII mostra maior diversidade em genes de pigmentação, enquanto as populações pós-fome mostram frequências mais altas de variantes associadas com cabelo escuro, sugerindo sobrevivência diferencial ou imigração seletiva. Os Black Aries têm sido objeto de diversas expressões culturais, desde canções e histórias até debates académicos. Algumas interpretações sugerem que o termo surgiu durante a Grande Fome do século XIX e descreve aqueles que sofreram mais gravemente. Mas os estudos populacionais sugerem algo mais complexo. Indivíduos com certas variantes do gene MC1R puderam ter taxas de sobrevivência ligeiramente diferentes durante a fome. Parece mais provável que Black Aries seja um termo descritivo aplicado a diferentes grupos de irlandeses ao longo dos séculos, mas com bases genéticas reais. Um exemplo fascinante são as centenas de milhares de irlandeses que emigraram para os Estados Unidos depois da Grande Fome de 1845 a 1849. O ano de 1847 ficou conhecido como Black 47. A praga da batata que devastou a principal fonte de alimento literalmente enegreceu a cultura essencial, mas também pôde ter exercido pressão seletiva sobre certos genótipos. A afluência de irlandeses depois da fome para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e mais além, levou-os a serem categorizados por características físicas, incluindo a cor de cabelo. Também é possível que dentro das diversas comunidades irlandesas estabelecidas nos Estados Unidos existisse uma hierarquia social baseada parcialmente em características físicas correlacionadas com diferentes origens regionais irlandesas e as suas frequências genéticas específicas. O termo Black Aries também foi utilizado para referir-se aos descendentes de imigrantes irlandeses que se estabeleceram nas Índias Ocidentais, onde os estudos genéticos mostram preservação de variantes europeias específicas para pigmentação capilar. Na Irlanda, os católicos da província do Ulster empregaram-no como um termo depreciativo para descrever os colonos protestantes, embora frequentemente se baseasse em diferenças físicas reais correlacionadas com diferentes contextos genéticos. O termo Black Aries surgiu em tempos recentes como uma espécie de insígnia de honra entre alguns descendentes de imigrantes. É pouco provável que alguma vez se conheça a origem exata do termo, mas a genética moderna sugere que sempre teve bases físicas reais. Portanto, continua a ser um descritor que se refere a variações genéticas reais em vez de uma classificação arbitrária que sobreviveu através dos séculos. Como se discutiu anteriormente, outra teoria sobre a origem do termo Black Aries sugere que estes indivíduos eram descendentes de comerciantes espanhóis que se estabeleceram na Irlanda, ou talvez até dos poucos marinheiros espanhóis que naufragaram na costa ocidental da Irlanda após a desastrosa derrota da Armada Espanhola em 1588. No entanto, as análises genéticas extensivas indicam pouca evidência que apoie esta teoria. Parece improvável que um número significativo de soldados espanhóis tivesse sobrevivido suficiente na tumultuosa e devastada ilha do século XVI para impactar significativamente o pool genético irlandês. Apesar dos mitos românticos, os estudos genéticos modernos usando sequenciação de genoma completo indicam que os irlandeses não descendem significativamente de antepassados espanhóis ou africanos recentes, como propõem algumas teorias pitorescas sobre os Black Aries. Os traços escuros que se encontram entre muitos irlandeses estão completamente dentro do espectro genético normal das populações celtas e europeias ocidentais. Não necessitam de explicações exóticas externas. As variantes do gene MC1R que produzem cabelo escuro, como L106P, R160W e D84I, são autóctones da Europa Ocidental e encontram-se em frequências completamente normais na Irlanda. A investigação genética de 2024 demonstra que aproximadamente 46% dos irlandeses porta pelo menos uma variante de MC1R associada com cabelo escuro, enquanto apenas 13% porta as variantes específicas que garantem cabelo avermelhado. Os 41% restantes portam combinações que podem produzir qualquer fenótipo dependendo da interação com outros genes.
O cabelo castanho irlandês é simplesmente o produto natural de milénios de evolução europeia ocidental, magnificado pela geografia insular da Irlanda e a sua história única de encontros genéticos. Não é uma anomalia que requer explicação externa, mas a manifestação normal de diversidade genética celta. Os testes genéticos diretos ao consumidor agora podem prever a cor de cabelo com precisão de 94% baseando-se em análises múltiplas, oferecendo às famílias irlandesas novos dados sobre a sua herança genética específica e as contribuições ancestrais exatas para o seu fenótipo capilar. A próxima vez que vires um irlandês de cabelo castanho escuro, lembra-te de que estás a observar milénios de evolução genética europeia condensada nos folículos capilares de uma única pessoa. Deixa o like e subscreve para mais vídeos reveladores sobre genética humana. Partilha este vídeo se ficaste fascinado ao descobrir a verdade científica por trás do ADN irlandês. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem pelo genoma celta.